Eu tenho 32 anos, eu nunca namorei e hoje eu vou te contar o porquê que eu acho que isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E porquê que eu desisti, sim, desisti de ter um relacionamento. Pelo menos não do jeito que a maioria das pessoas querem. Esse vídeo é uma conversa de amigas, então pega seu café, porque eu vou abrir o jogo sobre tudo que eu penso sobre os relacionamentos hoje em dia. Se você passou dos 30, dos 40 ou quem sabe até dos 50, esse vídeo é pra você. Na nossa sociedade, quando uma mulher passa dos 30 anos e continua solteira, parece que todo mundo tem uma opinião sobre isso. Eu já ouvi de tudo, inclusive aqui no YouTube. Que eu sou exigente demais, que eu sou chata demais, que eu estou perdendo o tempo da minha vida, que beleza acaba, que eu vou me arrepender, de ter perdido os meus melhores anos, que eu estou atrás do chá de milionário. O engraçado é que eu fico pensando, por que se incomodam tanto com os milionários, né? É de uma escassez de pensamento? Bom, mas poucas vezes me perguntaram se eu tô feliz assim. Não consigo entender o porquê que você não ter namorado isso é tão mal visto na sociedade. Na realidade, gente, ser solteira não é um fracasso, é liberdade. Se você é a única do seu grupo de amigos que ainda não teve um namorado, me responde, é tão ruim ser solteira assim? Ou o problema está em como as pessoas te veem? Vou te dizer a minha perspectiva dos pontos positivos e negativos de ser solteira aos 32 anos. Primeiro, liberdade de escolha. Eu não preciso de pedir permissão de ninguém para fazer o que eu bem entender da minha vida. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu acho que você não deve pedir permissão para fazer nada na sua vida. Se no seu relacionamento você tem que ficar precisando de pedir permissão para sair, para fazer alguma coisa, para encontrar suas amigas, você tem que refletir nisso daí, porque isso não é liberdade. Eu nunca precisei de ficar negociando os meus sonhos, então isso é um grande privilégio. Por exemplo, pude conhecer vários lugares, viajar sozinha, aprender a me virar sozinha, inclusive é um dos meus jeitos favoritos de viajar é sozinha, porque você faz o que você quiser, na sua hora, e é meio difícil você encontrar alguma pessoa que tenha os mesmos hábitos, que tenha os mesmos gostos e o mesmo objetivo na hora de viajar. Então eu tive essa oportunidade por ser solteira a minha vida inteira. Tô podendo criar a minha vida e o meu sucesso da forma que eu quiser, da forma que eu achar que faça sentido pra mim. E eu não sei se eu tivesse tido um relacionamento, se eu tivesse tido casado, tido outras responsabilidades, se eu teria a possibilidade de fazer tudo o que eu consegui fazer na minha vida. Segundo ponto positivo, autoconhecimento. Ser solteira forever me fez olhar pra dentro de mim, olhar para as minhas sombras, entender o que estava errado, o que eu tinha que consertar, entender quais são os meus padrões, quais são os meus objetivos de vida e missão na vida. Assim, quando você entra em um relacionamento sabendo quem você é, o que você gosta, você evita se transformar na outra pessoa, porque eu vejo muitas pessoas que entram em um relacionamento e se tornam a sombra do parceiro. Por quê? Porque não tem personalidade, porque não sabe os seus gostos, não tem limites definidos, acabam adquirindo o jeito da outra pessoa, os gostos da outra pessoa. Então assim, por eu ter demorado tanto a ter um relacionamento, eu tive mais tempo comigo mesma para entender quem que eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, por que eu não gosto disso, por que eu não gosto daquilo. E isso é muito bom, me fez ter um autoconhecimento maravilhoso que quando eu entrar em um relacionamento com alguém, eu vou ser segura de mim mesma e o que eu quiser vai ser bem claro e eu não vou ficar adquirindo personalidade de ninguém, não gosto disso. Quando você tá sozinha, você aprende a ser independente. Eu não tô falando que eu gosto de fazer tudo sozinha, muito pelo contrário, eu acho que eu preciso de ajuda para poder realizar os meus sonhos. Isso é um fato. Porém, ao mesmo tempo, é sempre bom você aprender a fazer as coisas sozinha, porque você nunca se sabe quando você vai estar sozinha na sua vida. Então é sempre bom, é um autoconhecimento maravilhoso. Aprendi a fazer compras sozinha, aprendi a viajar sozinha, a me virar sozinha, entendeu? Resolução de problema é uma habilidade que todo mundo deveria saber. E por eu estar sozinha, isso tudo foi intensificado. E acabou que eu dei um foco maior nisso e eu aprendi mais rápido, que eu acho ótimo. Hora que estar sozinha me fez ter tempo. Tempo pra quê? Pra me conhecer melhor. Sozinha me fez ter mais tempo. E quando você tem tempo pra pensar em si mesma, você consegue refletir no que seria melhor pra você, nas coisas que você aceita, ter seus limites bem definidos. Isso é extremamente importante quando você se relaciona com uma outra pessoa. Eu imagino, né? Nunca tive experiência que eu poderia falar, mas eu imagino que seja assim.
tempo é o seu recurso mais valioso do que o dinheiro, porque sabem os milionários você pode reparar que eles sempre investem em alguma coisa que vai trazer mais tempo para eles. Então assim, não desperdice o tempo de vocês com pessoas que não valem a pena, saibam escolher bem quem está ao lado de vocês. E outra coisa, me conhecer melhor me fez enxergar o meu valor. E assim, vou falar para vocês, isso demorou, tá? Não foi de um dia para o outro. Inclusive, eu acho que eu comecei a enxergar o meu valor no final do ano passado pra cá. E hoje em dia eu dou graças a Deus que eu não conheci ninguém, sabe por quê? Porque como eu era uma pessoa muito people pleaser, eu não tinha um autoconhecimento suficiente, provavelmente eu iria aceitar qualquer pessoa que aparecesse na minha vida apenas para mudar o status de solteirona forever. Mas hoje que eu entendo o meu valor, eu não vou aceitar qualquer um. Eu sei dos meus valores, eu sei quão eu estou trabalhando ativamente e duramente para conquistar a vida dos meus sonhos. Você acha muito bem que eu, apenas porque eu estou solteira há 32 e logo mais vai fazer 33 anos, que eu vou aceitar o primeiro que aparecer na minha vida? É lógico que não. Meninas, tenham discernimento, não fiquem impressionadas pelo tempo. Inclusive, use o tempo ao seu favor. Vá trabalhar em si mesma, vá se conhecer melhor, vá amar você mesma. Você é a sua maior prioridade. Vai trabalhar na sua criatividade. Mulher, energia feminina é feita para a criação. Então, use isso ao seu favor e vá criar coisas belas para o mundo. Assim, você vai ver que quanto mais você se nutrir por dentro e se tornar uma pessoa elevada, você vai atrair pessoas de acordo com a sua energia. Então veja bem, se naquela época que eu estava no desespero, eu não tinha autoestima boa, minha autoestima era péssima, eu não via meu valor, provavelmente que eu iria atrair uma pessoa da mesma energia. E assim, falo pra vocês, Deus me livre. É por isso que eu sei bem que eu tenho muita coisa ainda a mudar, eu tenho um caminho longo para percorrer, e eu tenho ainda vários pontos negativos que eu preciso mudar em mim antes de eu conhecer uma pessoa, porque eu não quero atrair as pessoas que tem o mesmo defeito que eu. Também não tô falando que eu tô fechada para negócio, óbvio que não, eu estou extremamente aberta a todas as oportunidades que o universo vier a me oferecer, porém com discernimento. Eu não estou tão desesperada não, meus amigos, assim, sabe? Não é uma questão tão grande na minha vida. Eu já reconheço que antigamente isso era um grande problema para mim, eu ficava pensando, o que tem errado de mim? Por que todo mundo encontra seu par e eu não encontro? Hoje em dia eu tenho entendimento, o meu nível de consciência subiu e eu consigo entender o porquê que foi muito melhor que eu não tivesse ninguém naquela época, antigamente, quando eu estava desesperada, porque ia dar ruim, gente, ia dar ruim. Eu já estive muito desesperada com esse assunto, principalmente no final do ano passado. Final do ano passado foi quando eu decidi, uau, eu estou aberta para o amor, está na hora de eu arrumar um namorado. Então assim, pensei, uau, já que eu decidi isso agora, com certeza 2025 seria o ano que eu iria conhecer o meu primeiro namorado. Cri, cri, cri. Um ano depois, e sigo aqui com o meu título, Solteirona Forever. KKKKK crying. Mas, gente, é sério, agora que eu tô consciente, elevada, trabalhando no meu melhor, ganhando meu dinheiro, não aparece ninguém qualificado. Enfim, eu estou em um lugar da minha vida que eu estou focando mais em mim. Se eu não estou tendo tempo nem mesmo para poder cuidar das minhas coisas, nem mesmo para poder me dedicar 100% no meu trabalho assim como eu gostaria, quem dirá para um relacionamento agora? Realmente eu estou focada 100% em mim. Prioridade number one. Top priority. I am my top priority. E já já eu te falo por que eu desisti de encontrar um relacionamento esse ano. Inclusive, eu tenho certeza que esse vídeo vai ter vários tipos de comentário assim, tá fazendo esse vídeo porque tá desesperada. Ah, pensa o que você quiser, tô nem aí. Aqui eu falo sobre a minha vida, it's my channel, canal é meu, falo o que eu quiser. Terceiro ponto e o mais importante, energia preservada. Sabia que a sua energia é o seu bem mais precioso, a sua energia e o seu tempo. Se for para investir a minha energia, que seja em alguém que venha para somar e não para sumir. Alguém que some e não suma.
Enquanto isso não acontece, eu prefiro investir essa energia em mim mesma, no meu canal, no meu intelectual, no meu corpo, nos meus idiomas, na minha paz mental e paz espiritual. Quarto ponto negativo extremamente interessante. Não ter tido um relacionamento até hoje me fez sair da minha zona de conforto. Vou te explicar o porquê. Bom, toda a minha vida eu quase nunca tive ambição, zero, zero. E eu já tinha feito muitas coisas assim que a maioria das pessoas sonham em fazer. Por exemplo, eu já tinha viajado o mundo, comprei coisas materiais legais, tenho um trabalho muito bom, me vi na minha zona de conforto. Eu não conseguia enxergar o que mais a minha vida poderia mudar, exceto por um relacionamento. At certain point of my life, eu achava que apenas um relacionamento seria uma grande novidade na minha vida. Seria a única coisa que poderia mudar a minha vida. Então o que acontece? Eu estava na minha zona de conforto, na minha rotina tediosa, e eu pensava assim... E aí eu tinha uma mentalidade do seguinte ponto, que eu sempre estava esperando alguém para me salvar, algum príncipe encantado para me salvar. E outra coisa, vou falar aqui para vocês, acabei de lembrar de uma coisa importante a ser mencionada aqui. Muita gente pode julgar as mulheres que ficam falando de esperar o príncipe encantado. Não é mesmo? Claro, até porque a gente sabe muito bem que os relacionamentos não são que nem nos filmes. Mas ao mesmo tempo, tudo na vida tem uma exceção. E se eu quiser acreditar que existe um príncipe encantado, eu vou acreditar. Eu vou esperar o melhor para minha vida. E vocês podem me julgar e me falar que eu sou delulu, que eu sou iludida, mas eu vou falar pra vocês, delulu is desolulo. Essa é uma frase muito conhecida atualmente no inglês. Se você não sabe inglês, você vai saber essa frase agora. Delulu, delusional, solulo, solution, delusional is the solution. Ser iludida é a solução. Portanto, serei iludida até o final. Sabe por quê? Porque eu fui extremamente iludida com o meu próprio canal. Falei pra mim mesma que até o final do ano eu vou conquistar 100 mil inscritos aqui nesse canal. E veja bem, já tem 47 mil inscritos. Que dia que eu ia pensar nisso? Faz 5 meses que eu abri esse canal. Então assim, gente, sejam iludidos sim. Se vocês estão achando que vocês não vão encontrar seu príncipe encantado, como assim? É lógico que tem, gente, tem exceção de tudo. A gente tem que parar de pensar que só existe homem ruim na vida. Não é bem assim. Eu tenho exemplos da minha família de homens maravilhosos e eu vou usar eles como exemplo, entendeu? Que existem homens bons sim. Se você ficar com essa mentalidade que os homens são ruins, que os homens traem, que os homens são infiéis, que os homens isso, que os homens aquilo, é isso que vocês vão atrair para sua vida. E eu não. Minha filha, eu vou atrair um príncipe encantado sim, porque eu sei que eu mereço. Tá na hora da gente elevar nosso padrão, não é aceitar qualquer coisa não, meninas. Pode me chamar de iludida, não tô nem aí. Pode vir aqui nos comentários falar que eu vou ficar solteirona forever. Não tem problema, eu vou ser a tia rica. Meninas, escutem Expa Rich Man. É o seguinte, o que eu penso, eu vou falar pra vocês o que eu penso. Um homem, ele pode ser educado, fino, elegante, um cavalheiro, extremamente carinhoso, se ele quiser. E eu vou escolher o que quer. Eu vi essa frase em um Reels e eu achei maravilhosa. O homem pode ser tudo o que ele quiser. E eu vou escolher o que quer ser respeitoso, o que quer ser cavalheiro, o que quer ser um príncipe pra mim. O que quer ser um príncipe pra mim. Eu tenho certeza que tem homens assim. Eu me recuso a acreditar que todos os homens são ruins. Então, bom, voltando ao que eu tava falando, até certo ponto da minha vida, eu esperava que apenas um relacionamento seria a grande novidade da minha vida e que traria algo de novo pra mim e que me salvaria da minha rotina que tanto me entediava. Vivia de viagens a viagens, sempre esperando uma viagem pra me sentir viva, pra me sentir vista. Também não saía aqui na minha cidade, né? Não dá pra me defender nesse caso aí. O que eu posso dizer pra vocês? Então, gente, chegou um ponto que a minha zona de conforto estava extremamente desconfortável e foi isso que me fez ter sangue nos olhos para poder fazer alguma coisa de diferente para eu mesma mudar minha vida, porque eu cheguei nos 32 anos e eu pensei assim, gente, até hoje a minha vida não mudou.
ela continua da mesma forma. Eu continuo cometendo os mesmos erros. Eu continuo cometendo os mesmos erros, por mais que sejam em situações diferentes. Então, se eu não me salvar, se eu não fizer algo de diferente na minha vida, vai ser assim pro resto da minha vida. Então, eu decidi criar esse canal no YouTube. Foi quando a minha vida mudou. Então, pessoal, eu fico analisando assim, um ano atrás, em outubro do ano passado, que eu estava desesperada para arrumar um namorado, para me sentir validada. Corta para um ano depois, eu virando youtuber, ganhando em dólar, criando a minha comunidade, fazendo novas amizades, aproveitando a minha vida ao máximo, vibrando na minha maior energia de autenticidade. Tudo isso sem um namorado, sem um marido, sem um ficante, sem um conversante, sem uma situationship, sem a novidade que eu tanto esperava, que seria a única coisa a me salvar da minha vida atual. Então esse foi um ponto muito positivo pra mim. Porém, agora vamos aos pontos negativos de ser solteira aos 32 anos. Sinto falta de alguma pessoa para poder compartilhar os meus momentos felizes. Tudo que eu sei até hoje, toda a minha experiência é com base nos filmes que eu assisto de romance, óbvio, com base nos doramas que eu assisto. Então, assim, deve ser muito legal ter uma pessoa para poder criar projetos, entendeu? Construir uma vida, trabalhar com ambição para ter um futuro incrível, apoiar um ao outro, ajudar um ao outro, celebrar nas vitórias. Então, deve ser muito legal isso. Segundo, gostaria de conhecer alguém que tem o mesmo estilo de viagem que eu, porque vocês sabem, viajar é algo muito importante. Por mais que eu sei que por muito tempo eu usei a viagem como uma desculpa para preencher um vazio que eu sentia dentro de mim, eu sei muito bem que eu amo viajar, tá? E tem alguns lugares, e eu mudei muito a minha relação com a viagem, e hoje em dia eu sou muito mais intencional a escolher os destinos que eu gosto de viajar. Então, eu gostaria muito de encontrar alguma pessoa que tem o mesmo estilo de viagem que eu, que gosta de fazer as mesmas coisas. Porque, por exemplo, assim, eu assisto muito aqui no YouTube vídeo de mochileiros, né? Daqueles casais de mochileiro, eu assisto vários. E assim, eu acho muito legal, assim, poder viajar o mundo com o seu parceiro. Eu acho incrível e eu adoro muito acompanhar esses mochileiros. Então, assim, gostaria também. Número 3, me tornei muito independente e eu acho muito difícil pedir ajuda. Eu acabei criando uma personalidade, assim, que eu não gosto muito de falar dos meus problemas e eu não gosto muito de incomodar as pessoas. Mas eu mudei isso porque agora eu tô incomodando muitas pessoas e pedindo muita ajuda. Porque eu sei que a gente não vive uma vida sozinha e a gente não consegue fazer tudo. Eu odeio essa síndrome da Mulher Maravilha, aquela mulher que é super independente, que consegue fazer tudo, que não precisa de homem. Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu entendo isso e hoje em dia eu vou usar ao máximo esse benefício. Agora eu quero falar diretamente com vocês, meninas que se acham muito velhas, que ainda não tiveram um relacionamento e se sentem pressionadas pela sociedade. Number 1, ser solteira não é um defeito a ser consertado. Na realidade, é apenas um status. É um status. Número 2, não aceite qualquer pessoa para preencher esse cargo na sua vida. Saiba impor limites. E se você não souber quem você é e o que você quer da vida, a vida vai ser controlada para você. Quem não é ninguém é todo mundo. Número 3, você não precisa de namorar apenas porque seus amigos namoram. Cada um tem seu tempo. Em tudo na vida, tudo tem seu tempo. Número 4, verdade a ser dita. Namorar é um trabalho. E aí que eu te faço algumas perguntas. Você tem tempo para isso na sua vida? Você tem tempo para dar atenção para outra pessoa? Você tem tempo para dar atenção para você mesma? Você tem tempo para se cuidar? Você se cuida? Se prioriza? Porque você tem que ter condições de adicionar outra pessoa na sua vida. Já é difícil de dar atenção para os seus amigos, para os seus familiares, para você mesma, imagina para um namorado. Você tem que pensar muito sobre isso, você tem que pensar muito bem sobre isso. Porque, por exemplo, assim, eu mesma, eu quero muito um namorado, mas assim, eu não tenho tempo agora. Ainda mais agora que eu sou uma youtuber famosa, assim, não tá sobrando tempo, assim, mas sigo querendo, né? Número 5, ser solteira não é um fracasso. Você não tem menos valor, não é menos interessante por isso, você não é menos bonita por isso, isso é apenas um status. Sendo assim, eu quero ser completamente sincera, talvez contraditória e completamente vulnerável no que eu vou te falar aqui agora. Vou expor o que eu penso e o que eu penso é altamente baseado nos meus pensamentos, de certa forma um pouco bagunçados. Vamos lá. Onde que conhece pessoas hoje em dia? A impressão que hoje em dia se conhece pessoas através de amigos, através da vida noturna, através das redes sociais. E eu não tenho amigos que possam me apresentar alguém. Eu odeio a vida noturna. Eu acho a vida noturna rasa e sem graça. Pelo menos na minha cidade. E essa é a minha opinião. É o que eu acho, é a minha verdade completa. E eu não gosto de balada. Por quê? Eu vou falar pra vocês. Eu acho que quando você vai pra balada, você vai pra dançar.
você vai pra escutar a música que você gosta. E eu vou falar pra vocês que tipo de música que eu gosto. Eu gosto de escutar K-pop, eu gosto de escutar city pop, eu adoro música da Polinésia Francesa, adoro um rap francês, eu amo escutar música bem girly, tipo assim, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, eu amo escutar musiquinha estridente, eu amo escutar musiquinha de anime, eu amo escutar música árabe, sabe assim, meio egípcia, eu amo escutar música indiana. Veja bem, aonde que aqui na minha cidade, Goiânia, eu vou em uma balada que vai tocar esse tipo de coisa? E outra, se eu fosse, o propósito de eu ir pra uma balada dessa seria dançar e escutar e cantar gritando as músicas que eu gosto. E aí, as baladas daqui da minha cidade tocam música que eu não gosto. Eu não gosto das músicas que se tocam em balada, que é só aquele tuntos, 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 tuntos. Pelo amor de Deus, gente, música tem que ter ritmo, música tem que ter fala pra você cantar e gritar at the top of your lungs. E bom, eu também penso a seguinte coisa, eu não quero encontrar o meu futuro parceiro na balada, tá entendendo? Assim, quando que ficou normal esse negócio de sair pra ficar por ficar? Ai, gente, sério mesmo que vocês gostam disso? Isso é tão raso, isso é tão sem propósito. Porque todo mundo faz isso, você também tem que fazer. Ai, ficar com 3 na noite, ai, fiquei com 2 na noite. Ai, hoje eu fui pra balada e eu fiquei com 5 gatos. Ai, gente, nossa, que coisa mais rasa, que pensamento mais pobre. Vamos se elevar. Não gosto disso, acho meio decadente, acho meio vazio, acho meio raso, acho meio passado, não gosto. Não quero conhecer ninguém que seja pela vida noturna. Eu gosto de pessoas saudáveis, que se cuidam, que prezam pelo melhor, que praticam exercício físico, que gostem da alimentação saudável, que não fica aquele tipo de pessoa. Eu não vejo sentido em se embebedar, encher o cu de bebida a noite inteira, você entendeu? Pra ficar lá parecendo um retardado, bêbado. Tô falando que eu não gosto de bebida alcoólica? Lógico que não, adoro uns drinks assim, meio girlies, mas assim, não gosto, sabe? Não é o tipo de energia que eu quero na minha vida. Eu quero uma pessoa que preze pelo sucesso, que queira trabalhar em si ativamente, que tenha ambição para crescer na vida e construir uma vida juntos. Sei que a gente não pode julgar esse tipo de pessoa que tá perdido nessa vida noturna, mas bom, né? Se você é uma dessas pessoas, fazer o quê? Eu espero que um dia você melhore e que possa aproveitar o melhor da vida saudável. Se a gente falar de vida noturna, eu adoro aqueles pub meio irlandês, eu gosto daqueles bar meio aesthetic, assim, de jazz, cosmopolitan, sabe? Assim, um lugar mara. Esse tipo de lugar eu até iria, mas aqui na minha cidade quase não tem, então assim, não vou assim. Como é que eu vou conhecer uma pessoa na vida noturna? Não tem condições. Vou pros barzinhos daqui da minha cidade fazer o quê? Gente, simplesmente não vou, não gosto. Volto a dizer, não vou encontrar a pessoa certa nesses lugares. Sabemos que não. Então, meninas, se vocês estão aí na vida noturna procurando pelo cara certo, desculpa te falar, mas vocês não vão encontrar. Terceira opção, aplicativos de namoro. Pode ter pessoas boas? Claro que pode. Qual que é a porcentagem? 1%. Aplicativos de namoro tem uma coisa que eu não gosto muito, que é o quê? Quando que ficou normal conversar com várias pessoas ao mesmo tempo? Gente, vocês têm que entender que quando a gente está buscando alguém, a gente tem que pensar em uma pessoa para a vida. Não tem necessidade de conhecer 1 milhão de pessoas. Basta uma pessoa, a pessoa certa, que vai ser sua companheira de vida, que vai ter uma mentalidade de crescimento, construir uma vida juntas. Eu não consigo ver vantagem em conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu não consigo ver vantagem em ter várias pessoas ao longo da sua vida. E eu acho que nos aplicativos de namoro é muito isso, assim, eu não julgo quem usa. Que bom, tem muita gente que conhece o amor da vida nos aplicativos, mas assim, às vezes você investe seu tempo precioso em falar com uma pessoa que vai te dar o ghost, que nunca mais vai falar com você, então assim, qual é o sentido? Hoje em dia, tudo é muito raso. As pessoas são descartáveis. Por quê? Porque hoje em dia você tem opção demais para escolher. Nos aplicativos de namoro tem uma infinidade de pessoas. Então assim, se uma pessoa falou alguma coisinha que não te agradou, exclui e parte para a próxima. Então assim, as pessoas elas não têm mais a persistência e a vontade de investir em uma pessoa e fazer dar certo até o final. As pessoas são descartáveis e ninguém quer assumir ninguém.
Eu romantizo os romances de antigamente, por quê? Porque se faziam muito mais esforço, as pessoas eram encaradas de forma rara. Ter certeza que os seus avós podem ser que eles até hoje estão juntos. Por quê? Porque antigamente, eles sabem, quando eles conheciam uma pessoa que parecia ser a pessoa certa, eles nunca iam desistir, não tinha essa infinidade de opção, mas é uma infinidade falsa, né? Uma falsa sensação de que você tem muita opção. Na realidade, você não tem nenhuma. E querendo ou não, pessoal, nos aplicativos de namoro a gente julga pela aparência. Se você for me falar que você não julga pela aparência, você tá mentindo, porque eu julgo pela aparência sim. Olha pra mim, olha o tanto que eu me cuido, o tanto que eu trabalho no meu corpo, malho todos os dias, faço academia, faço natação, uso suplementos, compro roupas bonitas, faço o meu melhor para parecer o melhor sempre. Então é óbvio que eu vou querer uma pessoa que também coloque o esforço em aparecer como a sua melhor versão. Então é óbvio que a gente vai julgar pela aparência. Em aplicativo de namoro, gente, essa é a maior verdade do século. Para vocês, existem dois mundos, um mundo online e um mundo real. Existem pessoas que não são adeptas a esse tipo de aplicativo, que gostam de viver a vida de forma presencial, de estar presente nos lugares aonde vão. Isso é raro? Isso é raro, mas existe. Então, assim, eu estou trabalhando em mim mesma, minha energia, para que eu possa encontrar esse tipo de pessoa. Encontrar uma pessoa, assim, aquele tipo de pessoa que muda o curso da sua vida, entendeu? Aquele encontro que estava predestinado. Eu sou Delulu, vou continuar Delulu sim, porque eu sinceramente gostaria de conhecer uma pessoa de forma natural, de forma orgânica, entendeu? Na rua, no supermercado, no esporte, em um momento aleatório, porque eu acho que tudo fica muito mais especial. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre joguinho de interesse. Se tem uma coisa que eu detesto hoje em dia, é essas coisas de joguinho de interesse. Porque assim, gente, não faz sentido nenhum. Se você gosta da pessoa, fale, seja muito. Porque esse negócio de, ai, ele me respondeu, então eu tenho que ser mais fria, ou eu tenho que tratar mal a pessoa para que ela me valorize e corra atrás de mim, porque o homem gosta de conquistar, blá, blá, blá. A nossa, gente, sinceramente, a vida é tão difícil, a gente tem tantas coisas para fazer, nosso tempo é escasso, vou ficar perdendo meu tempo jogando joguinho de desinteresse para mostrar quem é mais interessado. Qual que é o sentido disso? Porque sendo que quando você conhece uma pessoa, você está interessada nela. Meu Deus, vamos parar com isso, pessoal. Se você está interessado, fale de cara. Seja muito. Meninas, não deixem ninguém falar pra vocês que vocês são demais, que vocês falam muito, que vocês respondem rápido demais. Isso é ridículo. Se eu estou disponível no meu celular, por que eu não vou responder? Qual que é o sentido disso? Sabe por quê? Porque de vez em quando aparece no TikTok esse tipo de diquinha, assim, sabe? Das mulheres, para as mulheres, que tipo, ai, como você vai conquistar ele? Se você tem que conquistar, já tá tudo errado, porque assim, quando a pessoa gosta de você, é um negócio assim, muito na cara, fica na cara que a pessoa gosta de você, e se você gosta de uma pessoa, gente, pelo amor de Deus, seja loud, entendeu? Seja muito, as pessoas se cortam demais, entendeu? Pelo amor de Deus, nossa, é uma coisa que eu detesto hoje em dia, é isso. Se eu tiver que me diminuir pra caber em qualquer relação, já não é pra mim, porque se eu for encontrar pra uma pessoa, a pessoa tem que gostar de mim, eu sendo faladora, porque eu gravo vídeos de 40 minutos, eu falo muito, eu sou esquisita, eu gosto de coisas esquisitas, eu sou 880, na mesma hora que eu gosto de uma coisa, eu não gosto de uma coisa, então assim, se não for pra eu ser 100% eu mesma, não serve para mim. E vocês, meninas, aprendam isso. Jamais se diminua para caber em relação alguma. Eu falo isso com relação a tudo. Com relação à amizade, com relação à família, com relação a relacionamento amoroso. Nunca se diminua por nada. Seja a sua maior versão, mais unapologetically. Enfim, o que eu tenho a dizer é que é complicado.
É complicado e eu acredito muito em destino. Eu acho que tudo acontece na hora certa. Se você esperou esse tanto de tempo, com certeza é porque algo muito bom vai aparecer na sua vida. É porque esse encontro está predestinado e é isso que eu quero sentir quando eu conhecer alguém. Acho que tudo é possível na vida. E também, se eu estiver errada, não tem problema, eu já falei, eu me torno a tia dos gatos, porém de cachorros, mas assim, que seja a tia rica pelo menos. Enfim, eu não romantizo muito mais o romance igual eu romantizava, mas ao mesmo tempo eu acredito sim que se a pessoa quiser ser a sua melhor versão de forma assim cavalheira e fazer tudo pra te fazer feliz, ela consegue, porque a gente consegue ser tudo aquilo que a gente quer. Fato, enfim, eu não falei que eu ia ser contraditória nesse vídeo, é sobre isso, eu sou assim. Enfim, eu acredito que relacionamento é algo que tem que ser um want and not need. Você tem que querer e não precisar. Então, isso é uma verdade absoluta para todas vocês que estão sentindo o peso dos anos se passando nas suas costas, porque até hoje vocês não arrumaram nenhum relacionamento. Você tem que querer e não precisar. Pare de querer encontrar uma pessoa de forma desesperada. Gente, lei da atração, lei do desapego. Quando você desapega de uma coisa, essa coisa vem correndo atrás de você. Isso é fato, isso acontece demais na minha vida. E é por isso que agora, enfim, eu vou falar pra vocês por que eu desistir de ter um relacionamento. Porque, pessoal, muito simples. Primeiro que eu entendi que se eu ficar desesperada querendo um relacionamento, jamais vou ter um relacionamento bom. Porque, lei do desapego, se eu quero muito uma coisa, essa coisa corre de mim, assim como um imã. E eu tenho tudo o que eu preciso para ser uma pessoa bem-sucedida, bem entendida, inteligente, sabe? E dar bem na vida, essa pessoa automaticamente vai vir até mim, porque eu vou atrair aquilo que eu sou. No momento em que você desiste das coisas, essas coisas são entregues de mão beijada para você. Então, sendo assim, desisti, mas eu desisti realmente. Eu não estou falando isso apenas eu estou desistindo para tentar conquistar alguém quando eu desistir. Não, eu realmente desisti. Eu não estou preocupada com isso agora, porque eu sei que agora eu tenho outras coisas que são minhas prioridades. E por causa disso, eu estou dando mais enfoque na minha própria vida. E eu sei, eu tenho a completa convicção de, porque eu adotei agora esse tipo de pensamento, esse tipo de energia, a pessoa vai aparecer. E assim, quem será? Who is the lucky guy? E o que fica de lição para esse vídeo é, antes de querer um relacionamento, olhe para si mesmo, para dentro de si mesmo. Assim como eu estou fazendo. Já falei isso aqui 1000 vezes, mas eu vou falar novamente. Você atrai o que você é. Quer atrair uma pessoa que tem os mesmos pontos negativos que você? Eu não quero. Tem que ser bom para os dois lados. Não é justo também você querer o príncipe encantado e você não ser uma princesa. Então comece a se portar como uma princesa. Eu tô tão focada em mim, no meu intelecto, no meu dinheiro, no meu sucesso, no meu corpo, na minha beleza, no meu cabelo, que eu posso falar que sorte do homem que vai ser o meu parceiro. E ao mesmo tempo, sorte a minha, porque se a gente atrai o que a gente é, eu tenho certeza que ele terá essas mesmas qualidades que eu tenho. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que tenha te dado uma nova forma de pensar, uma nova forma de refletir. Se você é um daqueles que vai me criticar, fica à vontade. Quero saber sua opinião, como sempre. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de me ajudar a atingir a minha meta audaciosa de 100 mil inscritos até o final de 2025. Pô, falei das minhas vulnerabilidades. Eu te entreti com a minha história. Ajuda aí. Dá um like nesse vídeo, manda pra sua amiga solteirona forever, assim como eu, que ela está precisando de escutar tudo aquilo que eu falei. Obrigado por chegar até aqui. Se você assistiu até o final, manda aqui um coraçãozinho amarelo e roxo, que são as minhas cores favoritas. Love you guys! Até o next video!